Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão chegou ao seu final, né? Chegou ao seu final, muitos felizes, outros muito tristes, alguns decepcionados. E diante deste cenário, a gente vem falar do Vozão, vem falar do Ceará. E aí? Eu, como vocês viram logo no início do vídeo, né, no banner do vídeo, eu coloquei 2021 não foi o esperado, não aconteceu o que se esperava. E o que melhorar para 2022? Sobre o Vozão, sobre o Ceará, tem alguns recortes que a gente pode fazer. Que a gente pode fazer outros vídeos falando sobre esses recortes da temporada do Ceará. Que você pode fazer recortes, tá, do que aconteceu na temporada. Mas agora esse vídeo aqui é um panorama geral. Panorama geral de uma expectativa criada, que não aconteceu, mas que teve uma retomada, e que talvez por causa de alguns erros do início da temporada, os objetivos não foram atingidos no final. Fica meio confuso, eu sei de vez em quando a forma como se fala, mas na hora que eu começar a explicar o meu pensamento, a minha linha de pensamento, a minha linha de raciocínio, fica mais fácil. Então é sobre o Ceará. Vamos falar aqui rapidamente do Brasileirão, né? Em específico, Brasileirão, eu não vou entrar aqui em temas de Sul-Americana, Copa do Nordeste, nada disso. O cenário é mais o Brasileirão. Mas é óbvio, a gente vai ter que passar para mim conseguir ter uma linha de pensamento, eu tenho que passar por Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana. A gente tem que dar uma passada geral, né, em algumas situações. Não vou falar, mas algumas situações. Então a gente vai logo de início, antes de começar a falar, expor o pensamento. Pedir aí você, meu amigo torcedor do Vozão, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, que está sempre dando aquele like, que está sempre aqui curtindo o que a gente coloca aí quando fala do Vozão. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal aqui embaixo, de azul, que você se tornando membro, é uma contribuição que você dá mensalmente e você vai estar ajudando o canal a crescer. E quem acompanha o canal há muito tempo sabe que o canal evoluiu muito. É só você que é novo aqui no canal, entra aqui, vai lá nos vídeos de 3 anos atrás, dá uma olhada como era gravado, como era o som, como era o vídeo. Você vai ver que mudou bastante, mudou para melhor. E mudou graças a todos vocês que acompanham aqui o canal. Então vamos lá, galera. Vamos lá falar do Vozão. Vamos lá. Primeiro, o Guto Ferreira, treinador, que ficou 1 ano e meio quase no Ceará, ele não é um mau treinador, tá? Ele não é um mau treinador. Só que ele se tornou um treinador muito previsível. Ele se fechou numa bolha com algumas convicções que chega um determinado momento que fica muito fácil de você saber o que o Guto vai fazer. Eu fiz até um vídeo, agora não me lembro se foi falando do Bahia, do Ceará, não me lembro de quem foi, que eu disse, se eu sou o treinador
e o meu adversário, o treinador é o Guto, eu não preciso nem saber qual é os jogadores que ele vai colocar, porque eu já sei o que o Guto vai fazer, porque ele não faz nada de diferente. E com o passar do tempo, o feijão com arroz temperado que o Guto fazia, nem temperado tá mais. Ele tá fazendo um arroz e feijão sem sal, sem tempero nenhum. Então fica muito mais fácil de você anular. Não é que o Guto seja ruim. Eu, particularmente, eu não gosto do estilo dele, da escola que ele segue, tá? Que é seguido por vários treinadores aqui no Brasil e na Europa. E vários treinadores campeões. A Juventus da Itália, que tem um perfil muito parecido com o que ele gosta de utilizar, foi campeão. E eu não gosto. O Corinthians, que foi campeão brasileiro com o Tite, porra, foi horroroso. Com o Carille, horroroso. Mas é gosto. Eu não estou falando que é errado. É horroroso para mim. Para mim, horroroso. Mas é uma forma. Porém, se você estudar um pouquinho e der uma analisada, você vê que esses esquemas mais reativos, eles são mais limitados. E ele limita o seu jogador. Ele limita, ele talha um pouco o jogador. O futebol mundial já está, de uma forma geral, limitando a habilidade do jogador. Isso por causa da parte física, por parte da parte tática, o individual do jogador está sendo colocado de lado. Em alguns esquemas, esse individual é esquecido. O cara tem que ser um robô. E nesses esquemas um pouco mais reativos, o cara fica mais robotizado. Tudo que é muito robotizado fica mais fácil de você marcar. Parece uma peça de teatro, que de tanto você olhar, você já grava. É igual quando você vê um filme. Você vê o filme 4 vezes, daqui a pouco já sabe até o que o cara vai falar. É exatamente igual. Quando você monta um esquema onde a habilidade, a qualidade técnica tem um lado maior, é o tal do improviso. É o tal do stand-up, do improviso. Beleza? Então, o do Guto não permite muito esse lado individualizado. Então, fica menos complicado. Além do mais, treinador também passa por fases boas e ruins. Tem coisas de vez em quando que o treinador faz uma substituição completamente equivocada, mas a porra dá certo. Depois ele vai falar que pensou, o cacete. Ele fez a substituição, depois ele falou, porra, fiz merda, mas dá certo. O treinador também passa por fase boa e ruim. E o Guto está numa fase ruim. O Guto precisa se reciclar. Então esse é o primeiro ponto. O Guto foi mal no Ceará? Não. O Guto teve as suas conquistas no Ceará. O Guto vai ser sempre muito bem lembrado no Ceará. Porém, ele chegou num determinado ponto que era nítido que ele não conseguia mais fazer nada. Aí é que começa a minha linha de raciocínio, meu amigo torcedor do Ceará. Vamos lá. Para mim, o ponto principal que culminou do Ceará não conseguir os objetivos que ele queria, até os meus, porque eu vou falar o seguinte. No início da temporada, se eu não estiver enganado, se eu não estiver fazendo confusão com a temporada passada, o Ceará começou muito bem. E a expectativa que eu tinha do Ceará era muito maior do que a expectativa que eu tinha do Fortaleza e do Bahia. Do Sport eu não tinha muita expectativa mesmo. Mas dos três, Fortaleza, Ceará e Bahia, o que eu tinha uma expectativa maior era o Ceará. Só que conforme foi se montando o elenco para 2021, se você pegar os meus vídeos lá do início,
eu já falava isso. É só você pegar os meus vídeos, você que é novo aqui no canal, que não acompanha, ou você que é mais antigo, que está acompanhando e quer relembrar o que eu falei, vai lá nos vídeos que eu falei do Ceará, lá do início, e eu disse o seguinte: o que eu estou achando estranho é que o elenco que o Ceará está montando não combina com o Guto Ferreira. Eu falei isso. Eu falei, o elenco não é a cara do Guto Ferreira. Os jogadores que o Ceará está trazendo não são das características que o Guto gosta. Aí, eu não sei, vocês, torcedores do Ceará, sabem mais do que eu, podem até entrar aqui no nosso WhatsApp e falar, ou no YouTube mesmo. Por quê? Se os jogadores que foram para o Ceará no início da temporada foram indicados pelo Guto, ele indicou errado. E se jogadores que o Ceará trouxe foi escolhido pelo presidente, pela comissão de futebol lá, e não falaram com o Guto, também foi errado. Mas o que eu me lembro é que a torcida do Ceará reclamava muito do Ceará por ser muito reativo. Time muito reativo. E queria um Ceará mais para frente. E apostou que o Guto Ferreira conseguiria fazer esse Ceará mais para frente. Aí é que foi o erro. Porque acredito eu que as contratações, isso é minha opinião, é o que eu acredito, não sei se aconteceu isso. As contratações dos jogadores foram pensamentos conjuntos do treinador com a diretoria. E a diretoria, e talvez até o Guto, acreditasse mesmo que ele conseguiria fazer um Ceará ofensivo, um Ceará que ia propor jogo. Esse foi o erro. Aí foi o ponto. A diretoria acreditou no Guto, o Guto acreditava que ia conseguir, mas não é a característica dele. Ele até tentou, mas quando você não tem essa característica, não vai dar certo. É a mesma coisa que você pegar um treinador muito ofensivo e mandar ele jogar todo atrás. Ele não vai saber jogar. Ele vai se embolar. Ele não vai conseguir fazer uma defesa muito boa. Então, o erro foi de estratégia. Contratar os jogadores, pensar um plano, até pensar o plano certo. Pensar o plano, vamos contratar jogadores para fazer um Ceará ofensivo. Só que o cara para fazer o Ceará ofensivo não era o Guto. Mas o Guto achou que era. E a diretoria também, na boa. O Guto tinha conseguido títulos, levado o Ceará para a Sul-Americana. Ou seja, tinha que dar uma carta, tinha que dar uma confiança, né? Um crédito para o Guto que ele ia conseguir. Só que ele não conseguiu. Na verdade, a coisa foi desandando. Aí vamos chegar no Campeonato Brasileiro. O Guto foi mandado embora porque acho que ele perdeu 4 partidas seguidas. O Guto foi mandado embora, acho que o Ceará estava na 8ª colocação, por aí, 8ª, 9ª, por aí. Mas vinha caindo. E mais, o Ceará estava completamente perdido. Antes das 4 derrotas, o Ceará já não vinha jogando bem. Esse era o ponto. E teve as 4 derrotas. A posição do Ceará era a 8ª colocação. Porra, não é uma posição ruim. Essa 8ª colocação do Guto foi melhor do que a posição que o Ceará terminou o Campeonato Brasileiro, concorda? Aí, o Ceará terminou na 11ª. Estava na 8ª. Mas a tendência era que caísse. Aí qual foi o ponto ali? O Guto foi mandado embora não pela posição que estava no Campeonato Brasileiro, mas sim pela queda de rendimento. Só que essa queda de rendimento, se tem uma avaliação um pouco mais
fria, sem o sentimento de gratidão com o Guto, porque a diretoria tem um sentimento de gratidão com o Guto Ferreira. Esse sentimento de gratidão pode ter atrapalhado um pouco. Não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais. Isso eu entendo e acho que a diretoria do Ceará não errou. Porém, esse esperar um pouquinho mais, isso custou caro para o Ceará. Custou caro para o Ceará. Mandou embora, estava na 8ª. E aí? O time ficou moldado para um estilo de jogo. A gente não pode esquecer também. O Ceará perdeu alguns jogadores importantes. O Saulo que saiu era um jogador muito importante para esse elenco, irmão. Dentre outros que saíram. Então, perdeu alguns jogadores. Teve alguns jogadores machucados. Teve jogadores suspensos. Teve aquela porradaria lá no final lá, que teve o Mendonça lá, a porrada estancou lá com o Ninha no cacete. Toda aquela bagunça lá, que ainda teve jogadores que não puderam jogar algumas partidas, coisa e tal. Então, esse ponto aí é que o Ceará perdeu. Tá? Demorou um pouco a enxergar isso. Isso eu acho que foi pela 18ª rodada, acho que estava quase na metade do primeiro turno. Quando você contrata um outro treinador, se o Ceará contratasse um cara com as mesmas características do Guto, ia ser um tiro no pé. Por quê? Lógico, talvez o Guto não é que perdeu o ambiente, mas ele não tinha de onde tirar mais. Ele poderia contratar um cara com as mesmas características dele, mas de repente com mais empolgação. O cara poderia ter um ponto de vista diferente e criar outras situações. Poderia. Mas não era a ideia do Ceará. Até porque o elenco que o Ceará construiu era para outro esquema. E quando me perguntaram, Magalhães, quem é o treinador? Eu falei, irmão, eu disse aqui, é só olhar nos vídeos. É por isso que o vídeo é bom ficar gravado, tá aí. Eu disse, o Thiago Nunes é a cara do Ceará. Os jogadores que tem no Ceará é a cara do Thiago Nunes, porque eu via muito semelhante os jogadores que tem no Ceará com o que tinha no Atlético Paranaense do Thiago Nunes. O Thiago Nunes fez um grande trabalho no Corinthians e no Grêmio? Não. Mas ele pegou bombas. E no Corinthians, principalmente, ele tinha que mudar uma filosofia de Carille e Tite e Mano Menezes. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente que foi uma filosofia que deu certo, que o Corinthians foi campeão. E o erro do Thiago Nunes naquela época foi não ter pego o Corinthians no final do Campeonato Brasileiro. Ele não quis pegar. Ele só quis pegar no início do ano. Esse foi o erro dele, na minha opinião. Aí não dá certo. Ele vai pro Grêmio. O Grêmio já vinha descendo a ladeira, o tanto que caiu. E o Thiago Nunes queria implantar uma coisa na onde o time do Grêmio já estava em queda livre. O tanto que ninguém deu muito jeito. Foi para lá. O Filipão também não deu jeito. Não deu jeito. Então, mas o Thiago Nunes tem a sua filosofia. E eu falei que o Thiago Nunes era o cara. Contratou o Thiago Nunes. Só que com a experiência do Thiago Nunes, do que ele passou no Corinthians e no Grêmio, ele sabia que não podia fazer mudança radical. Então ele teve que... Ih, rapaz, os passarinhos estão brigando aqui em cima. Muito sutilmente, ele teve que manter o que o Guto tinha feito. E aos poucos, mas muito aos poucos, e colocando o seu ponto de vista. Isso aí, de 2 partidas antes das 4 derrotas que o Ceará teve. Ou seja, lá pela 11ª, 12ª rodada, até o Thiago Nunes conseguir engatar a primeira vitória, o Ceará perdeu tempo. Esse tempo tirou o Ceará da Libertadores. Esse tempo tirou o Ceará da Libertadores. Porque o Thiago Nunes teve que ir aos pouquinhos. E o Thiago Nunes, de cara, deve ter identificado
o problema do Ceará? Qual era o problema do Ceará? Era o meio-campo. O Ceará não tinha meio-campo. Tinha jogadores, mas não tinha meio-campo, por causa do estilo do Guto. É a mesma coisa do Bahia. Qual o problema do Bahia que caiu para a Série B? O meio de campo não joga. Era a mesma coisa do Ceará. Então, o Thiago foi muito devagarzinho. O tanto que teve jogos que o Ceará jogou bem e não ganhou com o Thiago Nunes. Aí engatou a primeira vitória, a segunda, aí não jogou bem. Mas o Thiago Nunes foi muito inteligente. Não foi afobado. Ele fez certo, porque se ele se afoba, poderia desandar. Só que perdeu tempo. Deu uma caída, correu um certo risco, mas depois recuperou e terminou o Campeonato Brasileiro brigando por Libertadores. Porém, o Ceará teve que fazer muita força para sair lá de baixo e chegar mais em cima. E essa força custou caro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, dentro do Campeonato Brasileiro, o Ceará teve todas as fases. E para mim, terminou, mesmo perdendo lá para o Sub-23 do Palmeiras, mas terminou num contexto de uma forma positiva, que chegou brigando por Libertadores. Porém, esse tempo que perdeu foi crucial, porque se esse tempo que perdeu fosse um pouco menor, provavelmente o Ceará teria chegado na última rodada já na Libertadores. Já na Libertadores, porque time tem. O time principal do Ceará, principais titulares, o time é muito forte. Eu gosto muito do time principal do Ceará. O banco de reservas deixa um pouco a desejar, mas dá para você substituir. Então, o ano não foi o que a gente esperava. O Campeonato Brasileiro eu esperava um pouco mais. Então, para mim, o ponto fundamental foi esse espaço de indefinição, de tirar o Guto, arrumar o outro técnico ter que ir adaptando aos poucos do seu estilo. Então esse espaço foi crucial para o Ceará não estar na Libertadores. E o que fazer para o ano que vem? Bom, o que fazer é das peças que o Thiago precisa. Simples assim. Das peças que o Thiago precisa. A gente sabe que ninguém tem muito dinheiro. Mas as peças que o Thiago precisa, para as suas características, meio de campo, ataque, o Ceará precisa de um centroavante. Não dá, Jael, Clebão é esforçado, mas não dá. Precisa de um centroavante, gastar um dinheirinho com um centroavante. Mais um jogador para o meio de campo ali, para ajudar mais na criação quando não tiver o Vina. Um lateral direito, precisa de um lateral direito. Precisa de um outro zagueiro com uma outra característica diferente da do Messias e a do Luiz Antônio. Então precisa de algumas peças. E principalmente essas peças chegando vai fortalecer o banco de reservas. Porque vai ser um ano corrido. Vai ser um ano batalhado. Aonde no final do ano ainda vai ter uma Copa do Mundo. Então talvez vai ter que encurtar mais o calendário. Então vai ter mais jogos. Então precisa de um banco de reservas mais forte. Então, para me terminar o meu pensamento, e vocês já acompanharam, aquele período entre mandar o Guto embora e o Thiago conseguir colocar um padrão, foi o crucial para o Ceará não conseguir a Libertadores. E para ano que vem, o Thiago vai pincelar ali e vai pedir o que ele quer. Faz o que o Thiago faz, que eu gosto do Thiago. Mas principalmente uma montagem de elenco mais homogêneo, onde você tira um jogador e não sinta muito tiro. Você tira o Vina, cai muito. Precisa de um centroavante, precisa de algumas peças e o Thiago sabe disso. Porque ano que vem, provavelmente vai ser mais curto, porque tem Copa do Mundo no final do ano. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto e aguardem. Teremos muitos vídeos falando sobre o Vozão. Fui!